Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Fale Mais. Nosso quadro Fale Mais é a respeito de saúde e nesse mês de outubro nós estamos falando sobre saúde da mulher e hoje nós temos a presença de uma convidada muito especial, a Giovana. Ela vai se apresentar melhor para vocês e nós vamos falar sobre alguns assuntos voltados à saúde da mulher, pensando na prevenção, né, do câncer de mama, o processo de tratamento, de reabilitação. Então, Gi, fica à vontade para se apresentar. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se puder falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional, sobre o seu conhecimento. Eu que agradeço, Jaque, pelo convite. Bom, então, meu nome é Giovana, eu tenho 23 anos, sou casada com o Gabriel e eu sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta pela Faculdade Anhanguera de Campinas e atualmente eu faço especialização em fisioterapia aplicada à saúde da mulher no CAISM na Unicamp. Muito bom, a Gi super jovem, mas muito engajada, né, na profissão. Conheço a Gi há algum tempo e sempre que a gente conversa sobre a sua atuação, né, Gi, eu comento que ela tem um brilho no olhar. Eu vejo, assim, uma alegria da sua parte em falar sobre a sua profissão e o que você tem a contribuir por meio da sua profissão. E para entrar no assunto de hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua atuação como profissional, o que você prioriza no tratamento, né, das mulheres que estão no processo de tratamento do câncer. Bom, eu acho legal, né, a gente frisar que o Outubro Rosa é um mês que eu gosto muito, né, por falar sobre esse autocuidado que as mulheres devem ter, né? Então, o Outubro Rosa visa a prevenção do câncer de mama, mas é importante a gente falar da reabilitação dessas pacientes, que é a área que eu mais atuo dentro do CAISM na Unicamp, que é a reabilitação delas. E eu priorizo, né, no tratamento dessas pacientes, olhar elas no individual. Então, olhar para o que ela está precisando no momento que ela chega até mim. Então, ela está em uma fase da vida dela bem sensível, né? Então, é um momento que nós, como profissionais, né, da fisioterapia, precisamos acolher essas pacientes em primeiro lugar e olhar para o que ela precisa no momento. Então, eu não vou tratar, né, ajudar ela a reabilitar o que eu estou vendo, mas o que ela fala que incomoda ela. Então, é um momento que eu vou ouvi-la. O que está incomodando ela no momento, para aí sim a gente começar a reabilitação. Porque o tratamento do câncer de mama, não só do câncer de mama, né, mas o Outubro Rosa também visa o câncer do colo de útero. O tratamento, né, tanto radioterapia como quimioterapia e a cirurgia em si trazem consequências para essas pacientes. Então, eu como fisioterapeuta preciso acolher e ver o que mais incomoda ela no momento. Legal. Tem uma pergunta que não estava no nosso script, mas ouvindo você falar, acho que é importante abordarmos esse assunto, né? Porque o diagnóstico de câncer de mama, o câncer do colo do útero, é um diagnóstico impactante, que já traz um sofrimento prévio ao processo que essa mulher vai enfrentar, né? E o que você, como profissional da área da saúde, pode trazer de esclarecimento a essa mulher que se deparou hoje com esse diagnóstico ou recentemente e está assim muito sensível, muito preocupada, com medo? Nossa, essa pergunta eu achei difícil, assim, né? Eu nunca parei para pensar nisso. É o que eu faço no meu dia a dia, mas eu nunca parei para pensar, né? Essas pacientes que acabaram de receber o diagnóstico, elas precisam de acolhimento.
Então, é importante acolher elas, ouvir elas. E a fisioterapia, por exemplo, o recomendado é começar desde o diagnóstico até o final do tratamento, porque se a gente começa precocemente, a gente pode prevenir disfunções, né? Pode prevenir algumas complicações que no decorrer do tratamento, elas podem ter. Então, eu acho importante acolher, acalmá-las, explicar da importância do tratamento, explicar que elas vão passar por um tratamento, e que elas, né, podem e, se Deus quiser, vão ser curadas, que não é o fim, mas um diagnóstico de câncer assusta qualquer pessoa. Sim. E é o que eu vejo, né? Pacientes que estão em tratamento, e eu vejo também muitas pacientes que estão internadas lá, né, na Unicamp, e que por muitas vezes elas ficam angustiadas. Esses dias eu fui atender uma paciente e eu não fiz nada com ela, eu só cheguei no quarto, eu peguei na mão dela, eu vi que ela não estava muito bem e falei, o que você está sentindo, né? Ela falou assim, eu estou sentindo angústia, e começou a chorar. E aí foi um momento que eu tive que fazer esse acolhimento dela, né? E ela tinha acabado de descobrir que estava com câncer, só que já estava num estadiamento mais avançado. E isso é uma coisa que assusta muito. Então, nós como profissionais, o que a gente pode fazer é acolher e ajudar elas nesse processo de tratamento. Gi, falando para alguém leigo, né, não conheço muito sobre a sua área de atuação, que é a fisioterapia. O que eu tenho tido de conhecimento é por meio das nossas conversas, né, que nós temos oportunidade, mas pouco eu sei sobre a contribuição da fisioterapia nesse processo, né, de tratamento, de reabilitação. Quais são os benefícios da fisioterapia no tratamento do câncer? Então, como de mama, de colo de útero. Então, como eu falei um pouquinho, né, a fisioterapia, a gente pode começar a atuar com essas pacientes desde o diagnóstico, para prevenir complicações que elas podem ter ao decorrer desse tratamento. Então, eu acho, né, o tratamento do câncer é um tratamento um pouco agressivo, mas que elas precisam passar, né, por esse momento, e que com a ajuda de outros profissionais da área da saúde, depois elas vão voltando à vida normal. Então, é isso que a fisioterapia faz. Tenta trazer funcionalidade após o tratamento delas, né, funcionalidade e trazer qualidade de vida para elas. Então, vou dar alguns exemplos, né? A quimioterapia, por exemplo, a radioterapia são tratamentos agressivos que podem causar inflamações no corpo, neuropatias. Então, elas podem começar a ter risco de queda, pode perder sensibilidade de dedos, pode perder sensibilidade, né, do andar mesmo, por isso que pode ter risco de quedas. A radioterapia em tratamento, por exemplo, de câncer de colo de útero, né? Ela é bem agressiva, pode causar estenose vaginal, que é um estreitamento e encurtamento da vagina. Então, o tratamento em si, até a cirurgia, né, pode trazer limitação de movimentos. Então, elas podem não conseguir levantar o braço 100%, pode sentir dor na região da cirurgia, na região da cicatriz. Então, a fisioterapia pode tratar, né, antes, durante e após, que são essas complicações. Eu falei algumas, mas são várias complicações que são decorrentes, né, dessa quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia, e a gente trata esses sintomas dela. Então, tenta trazer de volta o que elas perderam e reabilitar. Então, a fisioterapia, nesse processo de reabilitação, proporciona qualidade de vida. Isso, a gente traz funcionalidade, né? Tenta voltar, depois do tratamento, o que ela era antes. Legal. E pensando em prevenção, né? Você tem experiência de atuar a sua atuação voltada à saúde da mulher. Então, você não trata somente casos oncológicos, tem outras áreas que você atua.
E essas outras áreas que você atua também pode contribuir com a prevenção ou um cuidado a mais para talvez ajudar a ter assim, mais qualidade de vida, mais bem-estar, ou ter essa questão assim de talvez saber de um diagnóstico mais previamente, no sentido da atuação fora da oncologia. Existe algum benefício no sentido de prevenção para o câncer, ou é mais quando descobre o diagnóstico? Então, a gente trabalha na orientação, né? Então, orientar essas pacientes a realizarem a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. O Papa Nicolau, né? Para diagnóstico do câncer do colo de útero, a partir dos 24 anos a cada 2 anos. Algo que previne, né, que ajuda a prevenir o câncer do colo de útero é tomar a vacina do HPV, porque tem influência, tem relação, né, a vacina, o vírus do HPV com o câncer de colo de útero. Então, a gente trabalha nessa linha de conscientização. E em relação às outras áreas da fisioterapia, né, orientar essas pacientes a sempre estar realizando atividade física. Então, eu brinco, eu trabalho muito com gestantes, né? Em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que estar realizando atividade física, evitar sedentarismo, porque a atividade física é importante para tudo, para gestantes, para pacientes que estão passando em tratamento de alguns sintomas na parte de uroginecologia e para pacientes oncológicas também. Então, eu acredito que uma coisa está interligada entre todas as áreas que eu atuo, é orientar as pacientes a sempre realizar alguma atividade física, nem que seja uma caminhada por 20 minutos 3 vezes por semana, mas está sempre em movimento, porque a atividade física está relacionada com a saúde, né? Então, não só o câncer, mas também todas as áreas da vida e na prevenção de todas as outras doenças que a gente pode ter. Legal. E conectando aos episódios que nós já gravamos, né, desde o Setembro Amarelo, isso tudo que você falou sobre a prevenção, atividade física, que também liga muito a alimentação, né, que nós também falamos, são medidas preventivas sobre esse cuidado com a saúde de forma integral, que além de nos dar mais qualidade de vida, proporcionar bem-estar, assim, disposição, também previne doenças. E esse olhar para estar atento ao nosso estado de saúde. Então, para eu saber como a minha saúde está, eu tenho que ter a prática de fazer os exames necessários, né? Tanto a mulher quanto o homem. A mulher, a gente sabe que tem que pelo menos uma vez ao ano, né, no ginecologista, fazer os exames, Papa Nicolau, ultrassom, então, esses outros exames que você citou, né? Então, tudo isso confirma que para a gente ter uma saúde integral, corpo, alma e espírito, nós temos que ter essa atenção. Não dá para simplesmente viver de forma automática, né? De forma automática, sem consciência. Então, a gente vai vivendo a vida e sem ter esse cuidado, essa atenção com a saúde. E são hábitos saudáveis. No Setembro Amarelo, nós também falamos sobre hábitos destrutivos, né? Os hábitos destrutivos são aqueles hábitos que a gente faz no modo automático, sem muita consciência, mas trazem prejuízos à saúde, como o sedentarismo. Então, se a gente não pratica nenhuma atividade física, o nosso corpo sente. Se nós temos um hábito destrutivo de ingerir muito açúcar, gordura, alimentos ali industrializados, isso também o nosso corpo vai sentir. E isso, além do nosso corpo sentir, o nosso emocional vai sentir. Então,
tudo é conectado, né? Não são coisas separadas, mas tudo é conectado. Então, conecta ao nosso físico, que pode desencadear uma doença que tem um fator genético, né? Mas tem os fatores que dependem dos nossos hábitos. Sim, a gente fala que são fatores modificáveis e fatores não modificáveis, né? Então, a genética, igual você falou, é algo que a gente não pode modificar, mas os hábitos de vida a gente consegue. Então, o tabagismo, né? Então, as atividades físicas, a alimentação, são coisas, tudo a gente tem que olhar tudo que a gente pode fazer para a gente ter qualidade de vida. Então, o que eu posso fazer que isso vai beneficiar a minha saúde, né? Então, tudo que a gente pode mudar, os hábitos modificáveis, temos que tentar trazer eles para um lado mais saudável, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, igual mudar esses hábitos e esperar que dê tudo certo. É isso mesmo. E pode acontecer, né? Porque tem o fator genético que a gente não modifica, né, Gi? Então pode acontecer com uma pessoa que tem hábitos saudáveis se deparar com um diagnóstico de câncer. É o que a gente vê bastante, né? Então, por exemplo, essa parte da genética. Se a pessoa tem na família alguma irmã, a mãe ou a avó que teve algum câncer de mama, câncer de colo de útero, essa pessoa precisa fazer os exames rotineiramente, né? Então, com frequência. Às vezes, a mamografia, por exemplo, que a gente começa a partir de 40 anos, alguém que tem alguém na família com diagnóstico de câncer, essa pessoa vai começar antes, porque a genética é um fator que pesa muito, né? Quando se diz respeito ao câncer. Sim. E você gostaria de compartilhar alguma vivência acompanhando alguém que está em processo de tratamento, de reabilitação? Tem alguma pessoa assim que você conheceu, algum paciente que te marcou? Eu falo que eu sempre tento não me apegar às pacientes, né? Mas é algo assim inevitável. E durante esse ano todo, né, que eu estou na Unicamp já desde fevereiro, várias pacientes passaram em consultório comigo. E teve uma paciente que me marcou bastante, que na verdade foram 2 pacientes, que elas chegaram após uma cirurgia, né, após a mastectomia do câncer de mama, e elas chegaram até mim com medo de movimentar o braço. Então, elas não conseguiam levantar o braço, não conseguiam fazer as atividades de vida diária delas, como escovar o dente, pentear o cabelo, estender uma roupa, lavar louça. Elas não conseguiam porque elas tinham medo, né? Então, juntamente com a psicologia, eu acho que é importante falar, né, que é importante com essas pacientes trabalhar com vários profissionais, então ter um trabalho multidisciplinar. Então, juntamente com a psicologia e com a fisioterapia, essas pacientes, né, aos poucos, a gente foi conseguindo ganhar a amplitude de movimento do braço com elas. Então, elas chegaram até mim sem conseguir realizar o que elas realizavam antes do tratamento. E quando eu dei alta para elas, elas já estavam realizando praticamente tudo. Então, já conseguia pentear o cabelo, já conseguia escovar os dentes. Coisas simples, né? Que pra gente parece coisas pequenas, mas que pra alguém que antes era saudável e depois do tratamento não conseguiu mais realizar, pra elas foi uma grande vitória. Sim, sim. E passa a valorizar ainda mais, né? Passa a valorizar. Coisas do cotidiano, coisas que a gente faz sem se dar conta, né? Pentear o cabelo, a gente faz sem se dar conta que em algum momento pode passar por uma situação como essa de se tornar difícil, né? Imagino que essas mulheres chegam até você sensibilizadas, né? Assim, se sentindo frágeis, né? Fragilizadas por ter a dificuldade em fazer coisas que eram tão habituais. E
isso é em relação ao câncer de mama, né? Mas o que me pega muito também são as pacientes que estavam em tratamento do câncer de colo de útero, que são pacientes que acabaram de passar por radioterapia, e a radioterapia ela é bem agressiva. Então são pacientes que após a rádio elas chegam até a gente com, por exemplo, desconforto na relação sexual. Então são pacientes que a gente trata, né? Então é um tratamento que pode levar aí várias semanas, mas que elas chegam sensibilizadas também. Às vezes porque tem algum parceiro que não entende, às vezes tem um parceiro que é mais agressivo, então elas chegam com medo, às vezes fechadas. Então são pacientes que a gente tem que levar elas a se abrir aos pouquinhos. E é muito gratificante quando ela chega com uma queixa e depois de várias semanas ela fala: olha, o que eu senti eu já não sinto mais. Então quando a gente consegue, né, melhorar esses sintomas que elas sentem. Que legal. E nessa atuação que você tem essa oportunidade de ter contato com essas mulheres, né, num momento sensível da vida delas, onde você também tem que ter a sensibilidade, né? Você comentou dessa paciente que você perguntou o que ela estava sentindo e ela te respondeu, né, que ela estava sentindo angústia. E naquele momento você fez mais o acolhimento do que o seu trabalho em si ali como fisioterapeuta na prática, né? Você exerceu a empatia de ser um profissional da saúde, ter esse olhar humano. E o que você teve de aprendizado, né? Tem tido de aprendizado nesse tempo, nesse período que você tem atuado com essas mulheres? Essa paciente que você até falou, né, foi uma paciente que depois desse momento que eu tive com ela chegou a ir para UTI. E depois eu vi ela saindo da UTI, então foi algo gratificante também, né? Mas o que eu aprendo diariamente com elas é ter mais amor, né, à vida. Então, a valorizar os pequenos detalhes, a elogiar as pessoas, porque às vezes, uma vez uma me falou assim: o que me deixou feliz foi a minha filha me falar que eu estava bonita mesmo sem cabelo. Então, a dar valor aos pequenos detalhes, a valorizar a vida, é isso. Legal. Gi, então, para a gente concluir esse episódio, nós falamos sobre vários assuntos relacionados, né, ao tratamento, à reabilitação, né, à prevenção, conscientização. Mas podem ser que tenha mulheres nos assistindo que talvez fale: comigo não vai acontecer, né? Assim, então talvez não priorizem ir ao médico, né? Estão fazendo muitas coisas, né, na vida. Então pode ser que tenha mulheres aí nos assistindo que tem muitas responsabilidades, a vida está muito corrida e não se preocupam tanto em cuidar da saúde. Pode ser que tenham mulheres que não estão assim enfermas, né? Não se depararam com um diagnóstico, mas tem muito medo. Pode ser que a gente tenha pessoas nos assistindo, mulheres que estão nesse processo, ou mulheres que passaram por esse processo, né? Já estão numa outra fase de acompanhamento, né? Então, pensando nessas mulheres, né? Uma mulher que talvez não esteja cuidando da sua saúde. Uma mulher que tenha medo de cuidar da sua saúde. Tem pessoas que têm medo de ir ao médico, né? Para não receber notícia ruim. Pode ser que tenham mulheres nos assistindo que estão enfrentando, né, esse tratamento. E pode ser que mulheres que já tenham superado. O que você pode dizer para cada uma delas, de acordo com a fase que elas estão? Que não tenha medo, né? Então, a gente tem sempre mania de falar, por exemplo, atividade física. Eu vou deixar para segunda-feira.
e nunca chega essa segunda-feira, sempre se repete todas as semanas. Então, para não ter medo, né, de ir ao médico, se cuidar, são coisas que a gente tem que fazer, levar para nossa rotina. Então, tem que fazer parte da nossa rotina, ir ao médico uma vez por ano. Eu vou no mastologista a cada 6 meses. Então, não ter medo mesmo. Quando eu, por exemplo, eu tenho alguns nódulos na mama. Quando eu descobri, pra mim, eu falei, eu não vou mais. Eu fiquei com medo de ir. Com medo. Mas são nódulos benignos que eu acompanho a cada 6 meses. Então, no começo eu tinha medo, mas eu aprendi a não ter mais, porque é algo que me faz bem. Porque se tiver alguma coisa ali que não seja saudável, né, alguma doença, quanto antes descobrir, melhor, para que trate e depois possa seguir vida normal, para retirar aquilo que não nos faz bem. Então, não tenha medo, realize atividades físicas, né, diariamente, tenha uma boa alimentação. Muito bom. Então você tem você tem a vivência na prática de se cuidar e ir ao médico periodicamente. Você tem um fator genético? Não tenho fator genético. Graças a Deus não tenho, né, casos de câncer na família, mas eu tenho alguns nódulos aí que eu faço acompanhamento. Então, eu tenho um mastologista que ele já tá cansado de me ver lá, mas 2 vezes por ano eu vou. E no começo dá um pouco de medo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma biópsia, eu fui chorando, né? Mas que aquilo me fez bem, porque depois, né, dos exames eu descobri, eu não tenho nada grave. Então, eu faço acompanhamento, mas não é algo que me faz mal. Então, por isso que é importante a gente ir no médico, né, fazer parte da nossa rotina e ir ao médico, para que a gente possa se acompanhar. Conhecer também, né? Se conhecer, entender como o seu organismo funciona, né? Cada mulher tem as suas particularidades, né? Falando sobre algumas podem ter um nódulo, né, no seio, ovário policístico, tantas outras particularidades que tudo tem seu tratamento, né? E vencer o medo e se sentir medo, mesmo assim, buscar orientação, informação, contar com uma rede de apoio. Para trazer mais leveza. Não deixar acontecer algo para ir no médico, né? Eu lembrei agora de uma paciente que eu atendo e o marido dela morria de medo de ir no pneumologista, porque ele é fumante. Ele falou assim, eu não quero saber o que tem aí. Até que chegou um momento que ele passou muito mal, teve que ir pro hospital, ficou internado e depois ele saiu. E aí hoje ele vai no médico, vai em todos os médicos. Toda semana ele tem um médico marcado. Então ele esperou acontecer alguma coisa para tirar esse medo dele de ir ao médico. Mas hoje ele vai rotineiramente, assim. Eu atendo ela todas as semanas e ela fala, o meu marido, ele sempre lembra de você. Agora falando que era para ele ir no médico, que eu falava, você vai no pneumologista, né? E hoje ele vai, mas lembrar, né... pegar o que eu falei, né? Nunca esperar acontecer alguma coisa para ir ao médico. Então, a gente vai por prevenção, não é porque vai encontrar algo, mas é para ter certeza que nós estamos saudáveis, que não vai precisar de nenhum tratamento, mas é importante para, né, frisar a importância de ir ao médico. Ir ao médico para promoção, né, à saúde. E garantir que vai continuar saudável. Se for rotineiramente, você vai conseguir identificar com mais rapidez, talvez algo que está inicial, né? Sim. Sem estar num quadro mais avançado. Bom, mais alguma coisa, Gi, que você gostaria de compartilhar? Eu trouxe alguns versículos para falar, né, para as pessoas, para as mulheres que estão passando por esse momento de fragilidade, que estão passando, né, ou por um diagnóstico ou por um tratamento de câncer de mama. Eu vou ler eles aqui. Tá bom.
O primeiro, né, é Isaías 41:10, que fala: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Salmos 34:18. Perto está o Senhor, de quem tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais. E 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nossa, muito bom, né? A gente ter esse amparo na palavra de Deus, que ali está as respostas, né? Daquilo que nós precisamos. Tem o refrigério para a nossa alma, tem o consolo e tem o direcionamento de qual caminho prosseguir em meio às lutas e às dificuldades, né? Realmente a palavra de Deus diz que no mundo nós passaríamos por tribulações, né? Mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu. E realmente nós estamos suscetíveis a passar por momentos difíceis, de enfermidade ou de outras situações, né? Que possam envolver questões familiares, de ordem financeira, enfim. Mas em todas as coisas, né? O Senhor nos faz mais que vencedores, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, uma doença, um diagnóstico, seja de câncer de mama, seja de câncer do colo do útero ou outra enfermidade, não é o nosso fim. Sim, nós temos que sempre ter a nossa fé em Deus, né? E igual esses versículos que eu trouxe, sempre, né, estar quebrantados, ter fé, que depois de um diagnóstico, né, igual eu falo, depois da chuva vem o arco-íris, então depois da tempestade vem o arco-íris. Então, que nós, nesse momento de fragilidade, possamos nos apegar em Deus, porque Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Sim. E que Ele nos ajuda a vencer todas as batalhas. Amém, amém. Obrigada, Gi, pela sua participação. Foi muito bom estar aqui com você. Eu fui muito edificada. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com você, eu aprendo um pouco mais e me realmente agrega, sabe? Agrega conhecimento, agrega, assim, uma conscientização que a gente tem que se cuidar, né? Se amar. Que nós aprendemos na palavra de Deus que nós temos que exercer esse amor, né? Exercer o amor ao próximo, mas primeiro a gente tem que saber se amar. Como a gente vai amar o outro se a gente não exerce conosco mesmo, né? Quão importante a gente ter esse amor, né? Esse autocuidado. Obrigada por você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência. E eu creio que muitas pessoas foram edificadas, além de mim que estou aqui, que esse vídeo, né, que esse episódio de hoje possa ter edificado muitas mulheres. Então, você que nos ouviu, você que nos viu pelo YouTube, que realmente tudo que nós falamos hoje possa ter edificado a sua vida, trazido conscientização, trazido uma orientação, um direcionamento para você que se deparou com um diagnóstico, ou você que ainda está com medo de buscar uma avaliação médica. Então, não tenha medo, como a Gi disse, não tenha medo, existe um tratamento, existe um caminho a ser trilhado
E como a Gi disse, realmente nosso Deus, ele é nosso refúgio, né? Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Então, quero agradecer você que nos assistiu, que nos ouviu, que se você foi edificado, você possa compartilhar com pessoas que você ama, amigos, familiares, e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio do nosso Fale Mais.